essa família abençoada. Vamos ler, então, Isaías capítulo 24, verso 5, que diz, e depois nós vamos dar um pulinho para o verso do número 16. Isaías capítulo de número 24, verso de número 5, que diz... Já estamos prontos aí? Então vamos lá. Verso 5 diz, na verdade a terra está contaminada, debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem a lei, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Verso de número 16 até o verso de número 23, que diz, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. O pavor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova, e ao que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. A terra está de todo quebrantada, a terra está de todo fendida, a terra está de todo abalada. A terra cambaleia como ébrio e balanceia como a rede de dormir, e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Então serão juntados como os presos numa cova, e serão encerrados no cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos, manifestará a sua glória. A palavra de Deus nesta noite, através do profeta Isaías, é uma palavra, amados irmãos, que nós não poderíamos deixar de dizer que é uma palavra dura, né? Palavra dura, uma palavra que nos chama bastante atenção. Rose, boa noite, a paz do Senhor. Agora eu vou me concentrar aqui na palavra de Deus, senão eu fico parando e quebrando o nosso raciocínio, tá bom? Então, Isaías capítulo de número 24, ele fala uma coisa muito interessante, é o que nós vamos procurar entender nesta noite, o que Deus quer nos falar nesta noite. A palavra de Deus, especificamente Isaías, um profeta messiânico, fala sobre a predição do castigo dos israelitas, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Então eu quero já começar a dizer para você, para que você não se atemorize. Deus tem naturalmente contemplado os acontecimentos que desagradam a sua visão sobre a terra e sobre os seres humanos. Há um castigo deliberado proposto por Deus, Criador de todas as coisas. Mas também há sobre nossas vidas e aqueles que são escolhidos a promessa de livramento da parte de Deus. Por isso que Isaías 24, ele também se transforma num cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Ou seja, ele fala da glória e fala desse cântico como se fosse assim, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu amor, que o Senhor estabeleça para mim um livramento. Porque esse capítulo de número 24, o fechamento dele é no capítulo 27, que termina naturalmente com um cântico de louvor que Isaías expressa como se clamasse a Deus por misericórdia. Então é isso, falou assim, tenha misericórdia, tudo isso nós estamos observando, tudo isso, ele diz aqui, no verso de número 19, que é o texto que nós vamos mais nos pautar nesta noite, que diz, de todo será quebrantada a terra, e de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. Então há um castigo, uma justiça, podemos dizer assim, que vem da mão de Deus. Não é da mão de ninguém, é da mão de Deus. Deus está permitindo que algumas coisas venham a acontecer. Clay, boa noite, a paz. Acontecer sobre a face da terra. Mas existe, naturalmente, da parte de Deus, um cuidado específico, especial para a sua igreja. Eis aí que nós somos a igreja do Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre o profeta Isaías, para que você pudesse ter a compreensão de quem foi o profeta Isaías. E por que é importante nós destacarmos essa mensagem nesta noite, nesses dias que estamos enfrentando e vivendo. O tema é, falando de hoje, o que Deus prescreveu no passado. Vou repetir. Qual é o tema, pastor Azamor, de Isaías capítulo 24? É bom que nós pudéssemos ler todo o texto de 24, que vai do 1
até o verso de número 23. Então é muito extenso, não há como a gente ficar lendo um capítulo muito grande. Por isso que a gente corta um pouquinho. Então o tema é, falando de hoje, o que Deus prescreveu, registrou no passado e que hoje nós estamos vivendo e experimentando. Pastor, e quem é o profeta Isaías? O profeta Isaías, filho de Amós, ele provinha, o que se parece, né, que a gente estuda, de uma família rica e respeitável de Jerusalém. Com certeza, alguns autores dizem que ele tinha até parentesco com o rei da época. Ele desfrutava de estreita relação com a família real, toda a família, e com os mais altos funcionários do governo. Quando eu li Isaías e procurei nessa introdução entender, então a gente vê que Isaías, além de ser profeta, ele tinha uma vida também de conhecimento político da época. Primeiro, ele tinha uma boa relação com a família real. A Bíblia fala sobre isso. E ele tinha também, naturalmente, entrada aos funcionários dos mais altos escalão do governo, do reinado da época. Então, Isaías era uma pessoa familiarizada. Por isso que Isaías, na hora que ele sente a presença de Deus marcando na sua vida, algo que fosse assim bem forte, marcante, para que houvesse nele assim a voz profética, ele diz assim, lá no livro de Isaías mesmo, ele diz, Senhor, ai de mim, pois estou perdido. Olha só, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele reconhece que havia uma necessidade dele mudar a sua posição, mudar a sua linguagem e a sua forma de relacionamento com tudo aquilo que ele outrora tinha. E às vezes Deus também cobra de nós, amados irmãos, em Cristo Jesus, alguns posicionamentos e algumas mudanças. Sem esse novo posicionamento seu, sem essa nova mudança, vai ficar difícil Deus operar sobre a tua vida. Quando ele sente a grandiosidade de Deus, o chamado de Deus, ele começa a identificar algumas coisas que antes ele não identificava, porque ele estava no meio, né? Aquele jargão, nós estamos aí para o que der e vier. Não, nós como cristãos, nós não estamos aí para o que der e vier. Nós estamos aqui para esperar de Deus um futuro promissor e a garantia de que Deus estará conosco, não é o que der e vier. É o que vier da parte de Deus, nós assim o recebemos. Não temos essa linguagem comum como as pessoas têm. Então, quando ele experimenta disso, ele diz assim, ai de mim, pois estou perdido. Olha só, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele já sabia todas aquelas desorganizações, da falta de compromisso, de pureza. E aí nós sabemos que um serafim, ao qual ele fala assim, eu vi o Senhor dos Exércitos, um serafim, é da hierarquia angelical, o serafim é o top, é como se fosse um coronel das forças celestiais, né? Aí tem serafim, querubins, tronos, dominações, virtude, até chegar em anjos, que é a classe mais baixa do nível hierárquico dos seres angelicais. Mas não cabe agora nós falarmos disso, né? Mas a Bíblia diz que foi um serafim que se apresenta para Isaías. Então Isaías recorre a ele, e ele vem com matenais e ajuda, contribui para que Isaías pudesse mudar a sua linguagem, mudar a sua forma de viver e a sua forma de proceder. E muitas vezes, amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos que mudar alguns aspectos da nossa vida. Não adianta eu ficar aqui contando histórias mirabolantes, milagres mirabolantes, contando coisas que venham trazer até um aspecto de ilusão, como se Deus operasse segundo a nossa vontade, que Deus operasse segundo a minha necessidade e segundo o meu querer. Não funciona assim. Não funciona. Funciona da forma que Deus quer. E porque muitas coisas estão sem um funcionamento adequado no nível espiritual e, por conseguinte, no nível material. Porque muitas pessoas estão destabilizadas no nível material, porque estão também desestabilizadas no nível espiritual. Há uma necessidade de um enquadramento. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Há uma necessidade de um enquadramento seu na questão da vontade soberana de Deus. Porque muitas vezes nós optamos
em estarmos na casa de Deus, nós estamos falando para a igreja, na casa de Deus, fazendo aquilo que às vezes entendemos que é o melhor, mas nem sempre aquilo que entendemos que é o melhor de Deus para nós, segundo a vontade que Deus quer que flua sobre nós. E é isso que eu queria falar. Quando Isaías ele enxerga essa sua necessidade, ele muda radicalmente. O que eu quero dizer para cada um de nós nesta noite, a palavra de Deus serve para mim também como alimento, a palavra de Deus também serve para mim como um momento de reflexão minha. Porque não adianta eu ser um pastor de pregar, de ministrar uma palavra muito bonita, muito irreal, fora de uma realidade. Às vezes muitas pessoas gostam, né? Aquele negócio, me engana que eu gosto, né? Mas esse termo não serve para nós que vivemos mais à luz da Bíblia. Nós temos que viver na verdade, porque a verdade é que nos dá base e sustentabilidade espiritual, material e humana. Vou repetir, a verdade ela nos dá base espiritual, material e humana. Então são um tríplice pé. Sem esse tríplice pé, a gente tropeça e cai. É natural. Pastor, como é que o senhor pode comprovar isso? É fácil. Esse tríplice, ou essa tríplice condição, quem tem é Israel. Israel tem essa tríplice condição. Você pode ver uma coisa interessante sobre Israel. Israel foi acometido dessa mesma situação que o Brasil está sendo. Olha para Israel, o que tem acontecido sobre Israel? Você tem ouvido falar muitos nos noticiários catastróficos das TVs que Israel está sofrendo essa contaminação deliberada? Sabe o que acontece? Deus já iluminou a este povo amado e querido os recursos para bloquear, através de tratamentos que eles já estão aplicando dentro da nação judaica, para impedir essa proliferação. Mas por que isso acontece sobre Israel? Porque Israel tem uma identidade muito ligada para com Deus, o Criador. E o que acontece? Deus derrama uma capacidade sobrenatural sobre aquele povo. Pastor, mas não é o mesmo Deus pode derramar sobre o Brasil? Pode, claro. Basta o povo querer. Aí vai uma pergunta para você avaliar. O povo brasileiro quer? A sua maioria quer? Eu vou dizer para você, no contexto judaico, todos os judeus eles professam a linha e a fé judaica e creem na Torá. Ponto. O Brasil, todos creem na Bíblia? No Brasil, todos querem se submeter a Deus? No Brasil, todos querem ouvir a voz de Deus? No Brasil, todos clamam a Deus? No Brasil, todos querem viver a verdade de Deus ou não? Então, é por isso que a gente identifica que alguns problemas eles são maiores na nossa nação. Não é porque a população é maior, é porque há uma falta de fé e há uma falta de integrar-se a Deus. O judeu não. Eu já falei isso aqui, cabe repetir. O judeu é judeu em qualquer parte do mundo. O judeu não muda a sua raiz e o seu relacionamento com Deus. Não muda. O brasileiro, se for para algum país, irmãos, ele passa a falar do idioma daquele país, ele passa a usar a bandeira daquele país, ele passa a usar a roupa daquele país, daqui a pouco ele está esquecendo até o português. O judeu não. O judeu não. O primeiro princípio do judeu, em qualquer parte do mundo, sabe qual é? Aprender o hebraico. Sabe qual é o maior princípio do brasileiro? É aprender outros idiomas. O judeu, você pode botar ele em qualquer parte do mundo, ele aprende o hebraico, depois ele vem aprender o inglês, ele vai aprender o francês, ele vai aprender vários idiomas. O que acontece? Ele se prepara primeiro com a sua nacionalidade, e não só a sua nacionalidade, com o seu Deus. Nós, brasileiros, às vezes vamos para outros países e esquecemos-se de Deus, porque se aquele país for frio e naturalmente a religião principal daquela nação é aquela, muitas vezes nós nos esquecemos dos princípios cristãos, mas o judeu não. Então é importante nós ressaltarmos isso, que o judeu não perde a sua origem, o judeu não perde o seu vínculo sacerdotal que Deus os escolheu. Por isso que os judeus são regados com bênçãos que, lamentavelmente, eu tenho que dizer para nós, como igreja da atualidade, nós não seremos. Porque Deus muda, Deus tem variações, Deus faz acepções, Deus se diferencia do Oriente para o Ocidente? Não, nós é que nos diferenciamos em relação a sermos, de fato, adoradores da genuinidade, ou seja, da originalidade daquilo que a Bíblia preceitua para nós. Então, a Bíblia ela tem que ser um manancial meu e teu. A Bíblia ela tem que se fundamentar como fé indiscutível para nossas vidas. Aonde quer que o judeu está, ele se lembra de Javé ou Yavé. Ele se lembra das suas leis e ele se lembra da sua Torá.
ele lembra das leis mosaicas, ele lembra dos princípios da criação e da libertação do povo. E eles passam a honrar a Deus aonde quer que eles estejam. Por isso que judeu, ele é regado continuamente das bênçãos de Deus. Agora, pastor, nós podemos ser regados com as bênçãos de Deus? Claro, claro, isso depende de mim e de você. Claro, Deus é imutável. Ele não vai sofrer nenhum tipo de mudança ou variação em decorrência do tempo ou da existência da humanidade, de forma alguma. Ele é o mesmo. Hebreus fala sobre isso. Então, essa imutabilidade, ou seja, a mesma condição de Deus plena sobre Israel, sobre o Oriente Médio, o Oriente Próximo, sobre nós ocidentais, é o mesmo. Agora, lá serve-se o Eterno de uma forma e nós aqui servirmos de alguma outra maneira que nem sempre está ligada à vontade soberana de Deus. Quando Isaías reconhece isso, Isaías é bem claro em dizer, olha, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que mudar essa minha história, eu tenho que mudar essa minha trajetória, para que eu possa agradar mais ao Senhor e fazer mais a sua vontade, e não a vontade daquilo que até o rei e aquilo que o povo gostaria que eu vivesse ou que continuasse. Então, esse livro de Isaías, ele acentua de modo especial a doutrina de Deus, e ele fala nos seus 66 capítulos sobre a onipotência, ou seja, poder pleno de Deus. Ele fala da onisciência, único Deus, sabedor de tudo. E, em terceiro lugar, ele fala do seu amor redentor. Esse amor redentor, ele sai de dentro de Israel e de Jerusalém, chega até a minha vida e a tua vida. É o amor que Deus vem oferecer seu Filho Jesus para que ele nos redimisse e nos apresentássemos como livres do pecado mediante seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso, amados irmãos, eu não abro mão de dizer que nós somos seres especiais nessa terra. Essa terra ela pode estar sufocada pelo pecado, pode estar sufocada pela corrupção. Entretanto, existe uma igreja, a qual o brilho, a verdade, as questões espirituais estão refletindo sobre ela, é a igreja. E é por isso que você e eu temos que ser incansáveis em crescer, como disse a nossa irmã ontem, pastor, e no livro de Apocalipse, capítulo 22, que fala do justo e do injusto, perdão, por isso que nós que somos santos, santifique-se mais ainda. O que é isso? É buscar na escalada de crescimento, melhorarmos e nos aperfeiçoarmos diante desse Deus, para que possamos, por conseguinte, gozar das promessas que ele tem estabelecido para cada um de nós. Aqui, Deus confronta também nessa palavra os deuses criados por eles para serem adorados. Então, vivia-se naquela época também um grande paganismo, ou seja, a idolatria, o desejo de servir a ídolos era muito maior do que servir a Deus. Por isso que o profeta Isaías é levantado. Deus revela-se como verdadeiro Deus pelos escritos do profeta Isaías, como soberano criador do universo, que ordena todos os acontecimentos, é isso que eu gostaria que você gravasse, que Deus ordena todos os acontecimentos da história de acordo com um plano mestre que ele próprio estabeleceu. Eu vou repetir, o mesmo Deus estabeleceu na história um plano mestre que ele próprio estabeleceu. Ele próprio estabeleceu. Esse plano mestre, tudo é formado por Deus, tudo é criado por Deus. E até esses episódios, nada mais é do que a permissão de Deus. Para quê? Para que ele venha manifestar o seu poder à glória e dar livramento para aqueles a qual ele quer livrar, quer guardar e quer proteger. Então, por isso que nós não podemos sair debaixo das mãos de Deus, porque é na sombra das asas do Senhor é que nós encontraremos o quê? Descanso. Na sombra das asas do Senhor nós encontraremos abrigo, na sombra das asas do Senhor nós encontraremos o que? O descanso diante do sol intenso, haverá uma sombra para você repousar e descansar. E debaixo das asas poderosas de Deus, ali será um perfeito esconderijo, porque Deus te cobrirá. A asa de Deus, ou a sombra dele, ela cobre, ela nos abraça, nos resgata como filhos amados e escolhidos do Senhor. Então, mediante essa autoridade profética e inspiração da palavra de Deus, Isaías vai cumprindo religiosamente ou maravilhosamente as predições pronunciadas e escritas nesses 66 capítulos do livro de Isaías,
é como um profeta com muita autoridade. Pastor, e qual é a vantagem desse profeta Isaías em relação aos outros profetas? Porque o profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele apresenta para nós quem é este Emanuel, quem é este Senhor e quem é este Salvador, que é o Redentor de todas as almas e todas as vidas que se submetem em querer recebê-lo e aceitá-lo com inteireza na sua alma e no seu coração. Então, a palavra de Deus é muito clara. O que Isaías quer nos falar nesse capítulo de número 24? Ele quer nos alertar. Isaías, quando ele é usado, ele alerta o povo. Mas existe uma questão muito complicada que nós devemos trazer para os dias de hoje. Na época de Isaías, uma parte do povo optou em seguir o paganismo, ou seja, adoração a diversos ídolos. E paganismo, cabe dizer de novo também, eu já falei isso há uma semana atrás, paganismo vem do Deus pagão, tá? Deus Pan, Deus Pan. Pandemia, Deus Pan, tá bom? Pânico, vem do maligno Pan. Então, esses termos são termos horrendos, horríveis, que nós devemos fugir disso, porque não cabe a nós. O que cabe-nos é a divina luz de Deus sobre nós. E aí sim nós poderemos ter uma vida muito mais revelada para que nós possamos viver uma vida mais sossegada e uma vida mais aprazível diante de Deus, tá bom? E quando nós conseguimos ter essa vida mais aprazível diante de Deus, nós conseguimos também ter um relacionamento na sociedade melhorado. E é isso que a sociedade precisa. A sociedade está muito dividida, a sociedade está perdida, a sociedade está desconcentrada. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar mais concentrados e, ao invés de estarmos perdidos, estarmos achados, encontrados nas mãos do Senhor. Então é importante, Gálatas fala sobre isso. Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, ele diz assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, o escritor aos Gálatas, ele fala isso claramente no capítulo 6, no verso 7. Olha, não se deixe enganar. Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se deixando enganar. Muitas pessoas, elas mudam muito rápido nos seus conceitos e entendimentos por qualquer notícias que são falsas. Muitas vezes é fake news, mentira falsa. Uma pessoa lê tanto aquilo que é mentira, ele vai crendo naquilo como uma verdade. E não confronta, nem na Bíblia Sagrada, em muitos casos. Ouve-se até os falsos profetas e não consegue comparar na Bíblia como os bereanos faziam. Não, eles ouviam a ministração, iam para casa e olhavam para a palavra de Deus e confrontavam. Não, o que está ali escrito realmente procede. Se fala e não está escrito, não procede. Essa variação, meus amados irmãos, ela tem que ser a cada dia na sua vida, a partir de agora, aumentada. Porque não pense que os falsos profetas vão diminuir ou serem reduzidos. Pelo contrário, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais falsos profetas se levantam. Quanto mais aproxima-se a vinda do Senhor, mais a mentira vinda do maligno ela aumentará sobre os seus súditos, porque existem os seguidores dele. Os seguidores do maligno, ele intenta sempre contra o bem. Ele promove a mentira para que ela possa ser transformada na verdade. Como é que nós vamos confrontar isso? Bíblia, oração e verdade de Deus para a nossa alma. Aí nós estaremos o quê? Guardados, selados, protegidos por esse Deus. Então, que nós possamos entender isso, não se deixe enganar. E aí a palavra de Deus não se zomba. Então, o que acontece? Muitas pessoas zombaram de Deus, descredibilizaram a autoridade, a autonomia e a onipotência de Deus. Acha que este Deus é um Deus que a gente coloca em qualquer parte do recinto de uma casa como um objeto e ali ele serve para ser adorado quando nós precisarmos e é deixado quando nós não precisarmos. Não funciona assim. Não funciona, nunca funcionou e não funcionará, porque o Deus que nós adoramos e servimos é um Deus vivo. Pastor, o senhor falou que Isaías ele é o profeta messiânico, sim. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, verso de número 7, diz: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo, presta atenção nisso, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus não perdeu o governo da humanidade. Jesus não perdeu o governo da sua vida. O que é governo? Eu vou traduzir para nós, simplificar mais. Governo é a liderança que Deus exerce sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Governo é isso. E ele será chamado de quê? Maravilhoso. Olha os predicados e as qualidades inefáveis de Deus.
tomar aqui uns para maciar a garganta. Veja bem as qualidades específicas e especiais de Deus que Isaías traz nos seus textos sagrados. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Veja bem, 5 alta qualidade especial que Isaías fala. Olha, eu sei que o menino vai nos nascer, fala, aponta para o futuro. E ele nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. Então aqui eu gostaria de parar alguns minutos para que você pudesse entender. As pessoas estão dizendo que o mundo perdeu o controle do divino. Nada se perde ao controle de quem criou. É como dizer assim, eu estou dirigindo meu carro, como é que vai perder o controle se eu estou dirigindo meu carro? Não, mas se estiver dentro de uma velocidade, dentro de uma rodovia padronizada, obedecendo os limites de velocidade, dirigindo cautelosamente, você vai perder a direção do carro. Você vai conduzi-lo, ir e voltar ao seu destino, ir e vir. Deus não perdeu o controle da humanidade. A humanidade se descontrolou porque se perdeu de Deus. Há uma inversão de valores espirituais. Aquilo que Deus propôs, as pessoas rejeitaram. Aquilo que Deus propôs, para muitos, se negaram. Aquilo que Deus propôs dentro do melhor, as pessoas optaram pelo pior. Então vão colher aquilo que plantaram. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Está aqui, nós acabamos de ler. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 7, verso 6, capítulo 6, verso 7. Diz, olha, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. O que o homem está colhendo hoje? O que eles estão colhendo? Mas eu não vou me deter muito na colheita do homem que nada plantou, ou se plantou, plantou mal. Eu quero me dirigir a você, para que o teu plantio, para que a tua semeadura, ela seja boa, ela seja autêntica, ela seja debaixo da oração, que ela seja debaixo da unção, que ela seja debaixo da ordenança de Deus, para que você possa ter uma boa colheita. E eu quero dizer que, falei isso na semana passada, mas cabe dizer sobre isso, há uma promessa de Deus sobre a sua igreja. A igreja, organismo, vivo, mobiliza, anda, vai, volta, canta, louva, prega, faz os trabalhos dentro da casa de Deus, somos nós. Sem a nossa vida, sem a nossa presença, a igreja está lá fechada. Ela é apenas um imóvel. Um imóvel, sem utilidade hoje. A utilidade, a vida espiritual da igreja, que é um imóvel, ela só é funcional se eu e você estivermos lá. É isso que Deus quer traduzir, é isso que Deus quer falar para você nesta noite, nesta hora. É um culto de vitória, mas eu não posso deixar de apontar que há, diante desta grande geração, uma semeadura imprópria, sementes impróprias, erros deliberados, mentiras deliberadas, pecados deliberados. Então o homem está colhendo aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou. Mas nós, a igreja, se porventura eu e você tivemos algum plantio errado, equivocado, outrora, é tempo de nos reajustarmos e de nós nos aperfeiçoarmos diante de Deus. Sabe por quê? Acorda, não permita mais que você venha dormir na fé, na esperança em relação ao divino. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Só subirá quem estiver com um relacionamento próprio, devido, abençoador e com a sua vida debaixo do sangue de Cristo Jesus. Pastor, e o pecado lá vai existir? Os pecados menores vão ser perdoados. Irmão, não existe pecado menor e maior. Esse julgamento é de Deus, mas a palavra de Deus ela é clara, que só os remidos no Senhor alcançarão a misericórdia e a graça da salvação. Quem não é, lamentavelmente, não tem como você dizer que ele poderá estar conosco, porque não vai poder. Fácil de você entender. Tem pessoas que amam dirigir. Amém? Você conhece alguém. Você coloca aquela pessoa do teu lado e ela fala assim, olha, eu já aprendi a dirigir, de ver você dirigir, eu sei que passa as marchas, eu sei. Tá legal, a pessoa aprende a dirigir. Mas se ela não tira a carteira de habilitação, ela não está própria para dirigir. Porque se ela for pegar o carro e sair, a polícia prendê-lo, acabou a sua história.
o carro ficará detido, há uma multa muito cara, porque há um crime em relação a dirigir sem a documentação devida. É tão fácil. Então, Deus, ele está nos alertando porque Deus está separando quem é justo do injusto, quem é santo do iníquo. Apocalipse, Paulo escreve aos Gálatas também, fala sobre essa observação. Paulo escreve aos Efésios também, fala sobre essa observação. Vários textos da Bíblia vêm nos alertar. Amigos e prezados em Cristo Jesus, os textos da Bíblia às vezes são pesados, mas ele não vem para nos matar. Ele vem para nos alertar e para nos ajudar e contribuir para que nós possamos crescer em estatura até chegarmos à identidade, ao nível ou à altura de varões e varoas com perfeição diante de Deus. Pastor, qual é a perfeição diante de Deus? Eu não sei, eu tenho certeza que você não sabe, mas eu tenho certeza que quando nós buscamos as coisas de Deus, abdicando das coisas que são contrárias a Deus, com certeza nós estamos evoluindo espiritualmente. É fácil nós entendermos isso. É fácil, é fácil. Tem uma pessoa que tem é um youtuber muito famoso, ele disse que é de uma era, né? Ele fala da era que nós estamos vivendo, mas ele fala uma coisa muito interessante que eu gravo. Ele fala sobre a luz. Ele fala, nós temos que estarmos debaixo dessa luz que irradia. E nós temos que clamar por essa luz. Quem é essa luz? Então é fácil nós nos identificarmos. Existe a luz e as trevas. É coisa tão simples. Eu me sinto assim muito honrado e privilegiado de discorrer a palavra de Deus, porque eu não saio do meu contexto de simplicidade e humildade. Tem pessoas que querem sofisticar a palavra de Deus, trazer coisas mirabolantes. Mano, não precisa de nada mirabolante, não. Jesus foi a simplicidade. Jesus viveu em Caná da Galileia, Jesus veio de Nazaré, Jesus passou em Samaria, Jesus passou em cidades paupérrimas e veio de uma família humilde, não pobre demasiadamente. Porque o carpinteiro, eu já expliquei isso há algum tempo atrás, o carpinteiro era um artífice muito bem cogitado profissionalmente e naturalmente remunerado pelas suas artes, suas criações e os seus resultados naquilo que ele fazia, tá bom? Seu pai e Jesus também. Alguns estudiosos dizem que Jesus deu prosseguimento até um determinado ano da vida com seu pai trabalhando e depois ele entrou no seu ministério profético, que nada mais é do que o ministério da graça, das boas novas de salvação. Mas Jesus trabalhava. Então, nós sabemos que Jesus, ele foi a autêntica simplicidade, irmãos. Jesus foi a verdade. Jesus foi a realidade do que é simples, objetivo, mas poderoso nas suas realizações, poderoso nos seus feitos, e poderoso nas suas palavras, e poderoso nos seus testemunhos. Quando ele é levado ao governador para ser condenado, o próprio que poderia condenar diz assim, olha, eu não vejo neste homem aí mal algum. Não via nada que pudesse desabonar, não havia nada que pudesse condená-lo. O povo optou, mais uma vez, por condenar o justo. Mas isso é para que a palavra se cumprisse. Então o profeta Isaías, ele vem apontando essas qualidades maravilhosas de Deus, porque eu quero vos transmitir isso nesta noite, porque eu quero fazer com que o seu ânimo, a sua disposição, pastor, mas outrora eu não conseguia ter essa sintonia, mas você vai ter agora. Pastor, outrora eu desperdicei algumas oportunidades, mas você vai ter agora. Pastor, outrora eu me desviei, mas você vai ter a oportunidade de você voltar para o bom caminho. Pastor, outrora eu estava muito temeroso, você vai criar coragem. Pastor, outrora eu estava desviado mesmo. Volta agora para o caminho do Senhor. Diga, Senhor, da onde você estiver, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim um instrumento de louvor nas tuas mãos. Senhor, eis-me aqui. Fala você e o próprio Deus que está aí com você vai te ouvir. Senhor, eu quero voltar. Eu quero me restabelecer diante de ti. Eu quero fazer a obra em teu nome, Senhor. Eu quero que o Senhor me sustente, que o Senhor me ampare, que o Senhor me tire desse mal-estar, desta angústia, dessa tristeza da alma e me transforme em um ser vivo, renovado com alegria e o desejo de viver plenamente nas mãos de Deus. Com certeza Deus vai atender você. Com certeza Deus vai ouvir a tua súplica, aonde você está, da forma que você estiver. Ah, pastor, mas eu estava tão para baixo. É o tempo de você estar para cima. Pastor, eu estava tão
relaxadamente vivendo, é o tempo de você se esforçar para viver uma vida mais afíncua para com Deus, é o tempo de resgate, é o tempo de restauração, é um tempo de uma vida com posicionamento mais direcionado para Deus. Olha, o tempo está correndo, está muito rápido. Nós não saberemos quando esse momento vai passar, mas uma coisa eu quero te dizer: as promessas de Deus, elas não deixarão de existir, mas há uma necessidade disso estar sendo em caminho longínquo e direcionado, ou seja, Deus está lá na frente, então você tem que caminhar por essa reta. Aí não cabe aquilo que muitas vezes a gente gosta de dizer, isso aí é uma via de mão dupla. Não, a bênção e a promessa de Deus está numa via única, tu tem que ir à frente. Pastor, eu vou voltar no caminho? Não, tem via dupla para você voltar, tem retorno? Não volta não, vai para frente. Pastor, eu voltei. Pega outro retorno, pega essa via de mão única de novo e volta agora e vá para frente encontrar a bênção que Deus propôs para você. Isso é fato, isso não é uma promessa pastoral, isso é uma promessa bíblica de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque a promessa de Deus ela é tão ampla, tão grande, que às vezes nós somos abençoados de uma maneira tão maravilhosa e exemplar, que as nossas bênçãos contagiam outras pessoas também passam a usufruir. Lembra da pesca maravilhosa? Existia outro barco de outros pescadores. Olha, nos ajude aqui, porque a rede está se rompendo, tamanho os peixes, tamanha a grandiosidade da pesca. Então a bênção foi tão grande que ela foi multiplicada por outras pessoas que às vezes não estavam nem lançando a rede, apenas estavam olhando, falando: o que esses pescadores estão fazendo essa hora aí, pescando, se o mar não está para peixe? O pescador conhece o mar quando não está para peixe. O pescador conhece. Eu não conheço um pescador que não saiba nadar bem, e eu não conheço um pescador que não saiba pescar bem. Ele sabe quando o mar está para peixe. Ele sabe. Ele conhece, está no instinto, está na vida, está na sua formatação de viver ali ao mar. Então, eles pediram ajuda porque sabia, porque a bênção de Deus foi multiplicada e outros gozaram dos benefícios. A tua bênção também, outros vão gozar também, vão estar junto com você, pessoas que você ama, pessoas que te admiram. Eu tenho certeza que Deus está dando esse momento para nós trazermos uma reflexão mais interiorana e, por conseguinte, mais a nossa família. E dentro dessa família nós vamos ter a percepção de quanto a nossa família é tão valiosa. Tantas pessoas, às vezes, a gente passa, lamentavelmente, na rua. Hoje eu tive que sair para resolver um negócio de remédio. A gente vê, irmãos, lamentavelmente, sem tecer crítica, eu não critico ninguém, irmãos. Cada um vive a vida que tem que ser feita. Mas nós passamos ali nos botequins da vida, as pessoas ali sentadas, bebendo, sem pelo menos ter uma máscara, com cuidado consigo e com o seu semelhante. Sabe o que acontece? Vazios na alma, estão querendo ser preenchidos de alguma forma, descuidados, e ali, longe da sua casa e da sua família. Por quê? Presta atenção. Perderam a referência e o valor do seu lar. Perderam o valor da sua casa, perderam o valor. Isso é terrível, isso aí é a pior coisa que tem, a pessoa perder o valor e a identidade do seu lar. São pessoas que vivem, como diz a palavra de Deus, eles vivem ébrio. O que é ébrio? É aquele que está alcoolizado, está bêbado, a embriaguez frequente, e aquilo ali para ele é a forma que ele tem para encontrar, entre aspas, felicidade. E se encontra felicidade bebendo, afastado da família, da casa. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, e quem tem o papel de evangelizar essas pessoas, quem tem o papel e o compromisso diante de Deus para contribuir para que o reino de Deus possa chegar a essas pessoas, é eu e você. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Então isso tudo é promessa, tudo isso é evidência bíblica, tudo isso é palavra de Deus, para que nós como igrejas, eu digo no plural, porque são várias, né? São várias, porque são várias pessoas, são vários corações, são vários sentimentos, mas que o teu sentimento nesta noite ele seja despertado para o bem, para o melhor, para a mudança de vida. É como eu disse, vou repetir: pastor, eu vinha caminhando e parei. Acelera teu passo e volta para o caminho. Pastor, eu estava desestimulado, que as pessoas me dizem: pastor, eu estava desestimulado. Irmão, se estimule em nome de Jesus. Porque quando Jesus vier, ele não vai querer desestimulado com ele, não. Ele vai querer pessoas vivas, edificadas, com alegria na alma. Você pode estar até com uma dor, sei lá, no braço, vamos dizer isso para simplificar,
Mas se Jesus vier e você estiver em sintonia com ele, você vai subir com a dor no braço. Eu tenho certeza que quando estiver subindo, a dor vai embora. Eu estou falando dor no braço porque eu estou com dor no braço, né? Então aproveitei esse gancho aí para falar. Mas se Jesus vier hoje, eu tenho a minha plena consciência de que mesmo com essa dor no braço, até para colocar esse terno aqui me dói, mas eu vou subir com a dor no braço, com terno ou sem terno. O que importa é a sintonia, o relacionamento que eu e você temos que ter com Deus. Isso está na nossa consciência, está na nossa formatação e na nossa forma de vida, que ela pode ser oculta para muitos, mas nada está oculto aos olhos de Deus, nem a tua vida, tá bom? Pastor, o que mais eu poderia falar de Isaías? Eu vou dizer, para que você alimente a tua alma, tá bom? Alimenta teu coração nesta noite. Deixa Deus falar contigo. Se apresenta a Deus quando acabar este culto, independente de você ter convicção de que você é salvo, uma salva em Cristo Jesus, amém. Fala com Deus. Senhor, eis-me aqui. Algumas coisas eu preciso mudar, como Isaías falou. Ó Senhor, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele identificou nele alguma coisa que não era boa. Cabe eu dizer também para você, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos mudar. Tem coisas nas nossas vidas que nós temos que retirar. Tem coisas nas nossas vidas que nós temos que nos despertar para o teu bem, para o nosso bem. Quando Isaías se sente que seria um instrumento de Deus, ele falou, Senhor, muda esse ponto da minha vida. Muda esse convívio com a minha vida. Muda isso. Recentemente, eu tinha um amigo que, por questões profissionais, nós andávamos juntos. Né? Ele sempre procurou me ajudar, sempre foi uma pessoa benevolente. Mas a gente encontrava algumas coisas que não eram muito próprias, que não eram muito ordenadas. Não é que nós tenhamos que rejeitar essas pessoas, mas nós temos que cuidar de nós, orar, vigiar, para que essas pessoas não nos traguem e nos tirem do caminho do Senhor. Porque Paulo fala sobre isso, sobre as más conversações corrompem a tua alma, que é o teu sentimento. A Bíblia diz que corrompe os bons costumes. Esses bons costumes não é só falando de uma boa educação familiar, não. É a educação cristã que vem do Espírito de Deus. Só você pode renegar isso. Uma pessoa pode dizer assim, você não tem não. Você não vai conseguir não. Ela pode falar o que quiser da tua vida, mas o Espírito está sobre você e em você. Então decisões cabe a você. Separar-se daquilo que é impróprio para viver aquilo que é mais correto e mais próprio e digno diante de Deus. Então essa avaliação, meus amados e prezados irmãos, ela depende de você, depende de mim, não depende de pessoas externas. Ainda que algumas pessoas venham falar para nós, mas isso depende muito de nós. O querer mudar depende de nós. Queremos viver uma transformação para estarmos mais edificados, mais disponíveis para Deus, depende de mim e de você, não depende de mais ninguém. Pastor, o que mais Isaías fala? Vamos lá, Isaías fala no capítulo de número 59:2, uma das coisas mais importantes, até que uma irmã nos perguntou ontem no culto, que era aberto, né, perguntas e respostas. Pastor, algumas orações. O próprio Isaías disse, quando aquele povo se aproxima dele, querendo, com certeza, alguma coisa do profeta. Ele diz, olha, povo, presta atenção, Isaías 59:2, ele diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus. O pecado de vocês esconderam o rosto dele. E aí diz na parte B aquilo que é muito forte. E por isso, ele não os ouvirá. Já falei isso aqui em alguns cultos, falei na igreja, orações de algumas questões e de algumas pessoas, lamento, Deus não ouve. Está na Bíblia. Pastor, tem outro profeta que fala sobre isso? Sim, está na Bíblia, Jeremias. É só consultar e pesquisar, você vai ver. A oração deste povo, eu não as ouvirei. Deus é soberano, ele é absoluto, ele faz o que ele quer. Ainda que muitas pessoas querem colocar Deus na parede, determinar as coisas de Deus,
Tá bom, pense o que quiser de Deus, mas Deus tem um pensamento sobre vós. Também fala isso naturalmente na palavra profética do profeta Isaías. Deus tem um pensamento de nós, Deus tem um plano que eu chamei na introdução dessa mensagem. Pastor, que plano é esse? Deus tem um plano mestre que ele próprio estabeleceu. Esse plano mestre, preste atenção, amados irmãos, o plano mestre de Deus é sobre a sua criação, sobre esse globo terrestre. Mas o plano mestre divino é sobre você, é sobre a igreja. Agora, para que esse plano mestre de Deus seja revelado, você tem que estar dentro dele, tá bom? Uma obra, vamos construir um prédio, tá legal. Quando o mestre de obra chega, o engenheiro está com a planta nas mãos. O engenheiro passa a planta para as mãos do mestre de obra. O mestre de obra chama lá o seu capataz. É a pessoa que vai designar. Ele pega uma cópia e dá para ele, para que ele possa levar os pedreiros, para que os pedreiros possam ver, alinhar, ver as medidas, ver o desenho e começar dali, tirar as medidas e formatar, esquadrinhar toda a base da construção. Se não for assim, não funciona. Pastor, esse plano mestre de Deus está onde? Bíblia Sagrada. Ali tem tudo para você e mais aquilo que você pensa que não tem, tem lá também, tá bom? Bíblia Sagrada. Então Deus tem um plano mestre que ele se divide ou se multiplica em duas partes. A primeira, para o mundo. Pastor, qual é o plano mestre do mundo? A Bíblia diz que sobre a terra, livro de Gênesis capítulo 1 e 2 fala, tudo Deus fez, perfeito e maravilhoso. Água, peixe, animais, verde, plantas, árvores, ok? É o plano de proporcionar-nos a Deus melhor. Esse plano de Deus foi executado e realizado. Pastor, e qual é o plano sobre agora a humanidade, sobre os seres humanos? Esse plano de Deus, ele se revela na tua vida a sequência de que você conhece a planta da tua alma, da tua existência feita por Deus. Como é que você vai conseguir isso? Dois aspectos simples. Bíblia, orando a Deus. Deus há de te revelar passo a passo. Pastor, mas por que Deus não me revelou até hoje? Porque você não se esforçou para conhecer. É a mesma coisa que muitos pedreiros, você sabe disso, todos nós já tivemos contato com pedreiro, tem pedreiro que não sabe tirar medida. Esse vai amargar como um eterno auxiliar de pedreiro, porque ele nunca chegará ao nível de ser um bom pedreiro, porque nem medida ele sabe tirar, nem um plumo, nem um nível, então ele não aprendeu isso, vai ficar difícil. Por que muitas pessoas não conseguem chegar ao nível espiritual? Porque não conheceram a planta divina de Deus que está na Bíblia Sagrada. Então ele vai construir as coisinhas meia torta, que vai quebrar o galho. Só que Jesus não aceita quebrar galho, né? Isso é o maior problema. Ele quer a inteireza do coração e do nosso sentimento. Pastor, só leu agora 59:2 que as maldades separam vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. É por isso que ele não os ouvirá. Ah, pastor, mas aí existe alguma possibilidade? Aí existe, claro, sempre existe. Deus sempre chama-nos a atenção, mas ele sempre nos abre uma oportunidade de redenção. Por isso que eu abri o texto falando sobre redenção. Isaías 55, verso 6. Busquem incansavelmente ao Senhor. Vou repetir. Busquem incansavelmente ao Senhor. Isaías 55, verso 6 diz: busque ao Senhor, porque é possível achá-lo. Na outra tradução, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e clame por ele enquanto ele está perto. Vou repetir. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto ele estiver perto. Se Isaías fala sobre isso, é com certeza haverá um tempo que Deus não mais estará perto desta humanidade. Então, o tempo e o momento da nossa existência, amados irmãos em Cristo Jesus, é hoje. Não adianta a gente ficar falando muito de futuro, não. Porque ninguém consegue obter no futuro resultados se hoje, no presente, nós não fizermos coisas que venham nos fazer sermos, no futuro, condecorados. Tá bom? Condecorados. Sermos agraciados. Não dá esperar para o dia da manhã para resolver aquilo que poderíamos resolver no dia chamado hoje. Pastor, existe uma promessa para a igreja? Existe uma promessa? Claro. Isaías fala, olha, que Deus diz, eu não me esquecerei de vocês, não me esquecerei de vós. Esta é a promessa. Pastor, onde é que está esta promessa? Isaías 49, verso 15, que diz, haverá mãe que possa esquecer do seu filho, que ainda mama, e não ter compaixão
do filho que gerou? Olha só a comparação clara de Isaías com a mãe. Embora ela possa esquecê-lo, aí diz: eu não me esquecerei de você, assim diz o Senhor. Ou seja, ainda que uma mãe, porventura, por um acidente de percurso, esqueça de um filho, Deus jamais se esquecerá de vós. Pastor, e o que mais? Existe promessa diante de tantas pessoas hoje enfermas, tantas pessoas doentes? Existe, claro. Deus, ele é provedor de todas as coisas. Onde é que está isso, pastor? Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Se termina aqui o texto, a gente fica fora. Mas ele diz, e pelas suas feridas. Outra tradução diz pelas suas pisaduras. Não, irmão, é pelas feridas dele, pela chaga dele. Nós fomos curados. Porque pela ferida de Jesus, quando ele é ressurreto, aquelas feridas desaparecem e totalmente o corpo de Jesus é restaurado. Se ele restaura o seu próprio corpo, ele é capaz de restaurar o teu e o meu. Se ele é curado, ele pode curar você e curar a mim. Se ele reviveu, ele pode reviver coisas na tua vida e na minha vida. Só pode fazer algo aquele que fez por si. É por isso que o cristianismo, irmão, diferentemente de todas as demais religiões no mundo, são milhares de religiões no mundo, nenhuma tem um Deus que enviou seu filho e ele morreu. Até alguns dizem. Mas aquele que morreu nessas outras religiões, ele está morto, acabou, sucumbiu, foi enterrado. Mas Jesus não. 3 dias foi o suficiente. Nem na morte Jesus foi vencido. Vou repetir para você. Nem na morte Jesus foi vencido. Então ele está outorgando, ele está concedendo, ele está dando a vida que ele trouxe para ele, para nós. Por isso que ele diz, olha, pelas suas feridas, as feridas que lhe foram feitas na cruz, ele trouxe para si, na sua restabelecimento, ou seja, na sua ressurreição, tudo foi restabelecido e curado. Então Jesus tem autoridade, Jesus tem autonomia, Jesus tem essa liberdade de dizer, olha, pelas suas feridas, nós somos curados. De quê, pastor Azamor? De tudo aquilo que nós dependemos de Deus para sermos curados. Ele tem o remédio certo para as nossas necessidades. Pastor, e a coragem do povo em relação ao que nós estamos vivendo? O mundo hoje está meio caótico, o mundo está perdido, é muitas coisas que se falam. O que eu faço? Isaías 41, verso 10. Ele diz, não tenha medo. Coragem, povo de Deus. Coragem, coragem. É isso que Isaías transmitiu para aquele povo. E a palavra de Isaías ela é tão verdadeira, tão eficaz, que ela foi escrita há milênios de anos atrás, mas ela é tão atual como se ela tivesse sido escrita hoje, para que nós pudéssemos entender. Isaías 41, verso 10 diz, olha, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei pelas minhas mãos, ou pela minha mão direita, que é a mão que representa a força e vitória. Então, Deus te propõe isso. Deus te eleva a um nível espiritual de grandiosidade. Ele nos tira dessa terra para que nós não sejamos só aqueles visíveis da terra, só aquilo que acontece na terra, só os massacres da terra, só os erros da terra. Não, ele nos leva a uma condição espiritual mais elevada, mais dirigida por ele, para que nós saímos desse peso, esse peso que muitas vezes pessoas estão sendo transtornadas, pessoas estão tendo medo deliberado, pessoas estão pensando que tudo acabou na sua vida. Olha, eu quero te dizer uma coisa, para muitos vai acabar, mas para a igreja, Deus tem uma palavra de edificação e de continuidade e de proteção e de livramento até que ele venha buscar a sua igreja. E se você faz parte desta igreja, deste Deus vivo, espera em Deus, acalma o teu coração, se certifique de que Deus não deixou de trabalhar e não deixará de trabalhar. O controle do mundo, muitos dizem, ele está na mão do anticristo, o controle do mundo está na mão dos segmentos dos governos autoritários. Pode estar da forma que estiver, mas Deus não perdeu o controle sobre a tua vida, e é isso que importa. Passaremos por algumas situações apertadas, claro, a Bíblia diz que nós passaremos por aflições, mas quando o Senhor vence, nós sabemos que nós estamos debaixo de um vencedor, nós sabemos que nós estamos debaixo de um que faz milagres, nós sabemos que estamos debaixo das mãos de um que guarda-nos, cobre-nos, protege-nos.
E isso nos garante que nós poderemos vencer e continuarmos a jornada que Deus propôs para nós. Tenha certeza disso. Pastor, e o que nós faremos? Aguarda mais um pouquinho. Pastor Isaías fala sobre aguardar mais um pouquinho? Ah, fala sim. Aguarda mais um pouquinho. Aqueles que esperam no Senhor. A gente aqui começa a concluir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é algo magnífico. Alimenta a tua alma nesta noite. Entre em uma forma, você pode ter entrado numa forma qualquer no nosso culto online nesta noite, mas saia diferente, em nome de Jesus. Faça essa aliança com o pastor. Pastor, você é indiferente, você é renovado. Vou sair confortado. Eu vou sair confortado. Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não serão exaustos, andam e não se cansam. Se nós colocarmos isso na ótica humana, nós vamos pensar assim, pastor, quem anda muito se cansa. Pastor, aqueles que correm ficam exaustos. Pastor, mesmo que a gente compre uma asa, nós não vamos voar como as águias. Mas quando nós transportamos isso para a nossa vida espiritual, você vai ver que muitas vezes na tua vida, na tua caminhada, você diz assim, cheguei ao limite, cheguei ao fim. Tem pessoas que o coração dá uma pancada e para. Aí a pessoa diz, chegou ao fim. Chega no hospital, levado, infartou. Aí aquela pessoa diz assim, estou nos últimos momentos da minha vida, e até às vezes o médico até corrobora para isso, é verdade, você está nos últimos momentos da vida. Deus vai lá, se revela e diz, meu servo, minha serva, ainda não é o fim. Torna a viver, porque tenho eu coisas ainda com a tua existência nesta terra, a qual eu coloquei você para viver. Então, Deus, ele continua sendo o Senhor. Ele não perdeu o domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Quando ele diz, olha, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Essa tradução diz voarão como águias mais altas. Eu trouxe uma tradução mais fácil, simplificada, porque tem muitas pessoas que às vezes entram no canal e não são cristãs, não são evangélicos, são cristãos de um modo geral, ou pode até entrar no nosso canal espíritas, de várias religiões que querem conhecer com um pouquinho mais de profundidade a Jesus. Então eu trouxe, através daquilo que nós registramos, o texto mais fácil de interpretação e de entendimento. Então eu trouxe uma tradução mais fácil de se entender. Eu poderia usar a tradução que mais nós usamos na AD Chamar, que é a Bíblia Pentecostal, mas é uma Bíblia um pouquinho mais fechadinha para o povo. Então, visto que nós estamos discorrendo num culto online, onde pessoas de diversos segmentos religiosos podem estar nos assistindo, então nós temos que, por obrigação, facilitarmos a vida dessas pessoas e desses nossos amigos. Jesus facilitou a vida dessas pessoas. Jesus não só facilitou a vida dos discípulos que estavam lá do lado dele, Jesus facilitou a vida até de uma mulher que era pecadora. Olha, vem aqui. Senhor, cadê teus acusadores? Vai, não peque mais, tá bom? Chama teu marido. Senhor, não tem esse marido, é verdade. Que falou, já teve já um caminhão de marido, mas isso aí também não é teu. Então, olha só, vá e muda a tua vida, transforma a tua vida e retoma a tua vida, mas de uma forma mais exemplar, de uma forma correta. Então, Jesus vai dando oportunidade para várias pessoas que a sociedade renegava, a sociedade abandonava, mas Jesus não veio abandonar, Jesus veio abraçar as pessoas que precisam. Quando Jesus senta juntamente com aqueles coletores de impostos e pecadores e publicanos, os fariseus de longe dizem assim, quem é esse teu mestre aí que senta na mesa com ele? Jesus olha para ele e já vê que eles estão já conciliando entre si seus pensamentos, e diz assim, olha, eu não vim para os sãos, não. Os que estão bons não precisam de Deus, não. Agora eu vim para os enfermos, aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam ter um curativo, aqueles que precisam ser acariciados. Então, Jesus veio para aqueles que são necessitados e carentes dele. Então, nós temos que entender isso. É por isso que eu falo sempre na igreja, nós temos que olhar mais para a virtude de um para com o outro do que os defeitos, que defeito todo mundo tem, fraqueza todo mundo tem. Mas e as virtudes? E o conceito que Deus nos dá? E a questão especial de mim e seu, que Deus nos chama. Porque eu não entendo que Deus vai chamar quem não é especial aos seus olhos. Eu não entendo que Deus escolheu aquilo que não presta. Deus só escolheu aquilo que tem valor e um bom valor. Eu e você. Receba isso no teu coração, na tua alma. Não abra a mão, não. Irmão, pode chover amanhã, o que chover. Mas o sol da justiça há de brilhar sobre aqueles que são justificados pelas mãos do Senhor. Então, quero dizer que, biblicamente, nós vamos voar, sim, e alto. Nós vamos correr, sim. Ficarão exaustos? Não, porque Deus
irá nos dar o refrigério e o fortalecimento para continuar. Pastor, e aqueles que andam muito vão se cansar, que eles andem muito se cansam, mas nós andaremos e não nos cansaremos, porque Deus renovará as nossas forças até chegarmos aonde Deus quer que venhamos a chegar, até aonde Deus quer nos levar. Nós vamos caminhar, ninguém poderá deter o caminhar, o andar, o fluir da igreja de Deus, ninguém poderá reter a manifestação de Deus, e a manifestação de Deus, ela é clara sobre a igreja, segundo aquilo que você se propõe a receber de Deus, porque o potencial de Deus, ele é pleno, ele é majestoso, ele é maravilhoso, ele é grandioso. Não reduza essa grandiosidade da vida, da tua vida, que vem da parte de Deus. Tem pessoas que dizem, Deus já não opera, Deus não opera. Não operava porque nós não estávamos ligados como Deus quer, mas liga-te nesta graça, liga-te mais nesta presença e você vai ver que as coisas vão fluir e as coisas vão melhorar. Eu creio nisso, eu invisto no Deus, eu não invisto naquilo que é humano, eu creio naquilo que o bom do homem pode ser feito, mas eu creio na magnitude de Deus que supera toda a bondade, toda a majestade humana e ela chega a ser divina e espiritual. Por isso que nós criamos em milagre o homem não faz, só Deus. Resposta de coisas impossíveis o homem não tem, mas Deus tem. Recurso para uma enfermidade que está ao fim, o homem não tem, mas Deus tem. Aquelas pessoas que se encontram hoje embaraçadas, presas, Deus tem possibilidade de libertar as pernas, libertar e dar força para que eles continuem a avançar e a caminhar. Isso é Deus, não mais do que isso, porque Ele é tudo para todos quanto creem neste Deus. Pastor, o que mais? Eu quero dizer que desde o tempo mais antigo, diz o Senhor através do profeta Isaías, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Deus vai agir na tua vida. Deus vai sustentar a tua vida. Deus vai sustentar a tua família. Deus não perdeu, nem perderá. Deus venceu e você e eu, incluso, venceremos. Porque este Deus é que cuida dos seus pequenos filhos amados e queridos, escolhidos, apontados por Ele. Como diz o profeta, como diz o escrito do Salmo, Deus nos escolheu no ventre da nossa mamãe. Papai e mamãe não tinha nem nome para nós, mas Deus já tinha nos escolhido. Papai não sabia se seria homem ou mulher, nem a mamãe, mas Deus já saberia se era homem ou mulher. Papai e mamãe não saberiam o que fazer, mas Deus saberia que hoje nós estaríamos aqui. Por isso que Deus te escolheu. Quem impedirá? Ninguém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a nossa mensagem alcance espaço no teu coração. Já está começando a dar uns flashzinhos aqui de travamento. Eu gostaria que alguém escrevesse se está travando aí. E nós vamos orar e vamos fazer como frequentemente nós fazemos nos nossos cultos na igreja, orar pela bandeira do Brasil. Irmão Flávio e amigo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. É um prazer tê-los aqui. Newton Melo é um amigo nosso lá de São Paulo, Deus te abençoe, que alegria, vocês estão alegrando o coração do pastor aqui, simples e humilde, mineirão, com as vossas presenças, tá bom? Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu vou convidar minha esposa aqui, Tereza, Deus te abençoe, dá um beijo no coração do Celso aí, diz que eu mandei, tá? Diz para ele, quando eu me encontrar com ele, eu vou dar um beijo nele, no rosto dele, mas pode ficar tranquilo que a gente é firme, mas é homem. Paulo Daniel, Deus te abençoe. Evangelista Rogério, Deus te abençoe. Sil, Deus te abençoe. É um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Abraço do pastor Jaime. Doris, Deus te abençoe. A missionária Sinai estará orando pela tua vida, por este culto, agradecendo a Deus e orando também por esta nação. Irmãos, se você está precisando de alguma coisa para a gente relaxar um pouco, você continue orando a Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa, o Brasil, o presidente da República e a política brasileira precisa mais de Deus nessa hora do que qualquer outra pessoa, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Missionária Sinai. A paz do Senhor para os irmãos e a igreja. Amado Deus e eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome
na noite deste dia. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de cultuarmos a Ti, Senhor, online, Senhor, por através desse equipamento que alcança muitas vidas, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo, pelos livramentos visíveis e invisíveis que tem dado a cada um de nós. Graças Te damos por este dia, por tudo que tens feito e nos guardado. Entra em cada lar agora de maneira gloriosa, de maneira tremenda. Senhor, vai abençoando essas famílias, todos que estão ao Amém, alcance Senhor. da Glória nossa a voz Deus. nesta noite, Senhor. Olha, Jesus, o desejo e a petição do teu povo, seja tudo segundo o teu querer e a tua vontade, prevaleça nas nossas vidas, que a governança tua seja primordial em cada coração, em cada vida. Nós te agradecemos por tudo. Senhor, queremos te apresentar aqui, Senhor, esse símbolo nacional, a nossa bandeira que representa o nosso país, Senhor. Alcança, Jesus, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nesta hora, capacitando, dando inteligência, que ele saiba governar essa nação, Jesus. Entra nos três poderes nesta hora, entra ali, Jesus, nesses homens que estão em eminência, Senhor, para que possam governar segundo o teu querer à vontade, não fazendo o povo sofrer, o povo que chora, que geme, Senhor, com tantas aflições. Tenha misericórdia nesta hora. Nós entregamos nosso Brasil nas tuas mãos, esse celeiro de missionário, esse país que tem tantos adoradores que te adoram em espírito e verdade. Toma as nossas vidas nas tuas mãos nesta hora. Somos gratos a ti por tudo. Nos abençoa, nos dê uma noite abençoada. Fica conosco. Por tudo somos gratos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue vos abençoando. Que a presença de Deus seja contínua no seu coração e na sua vida. Até aqui Deus nos confiou a palavra, mas que o Espírito Santo de Deus continue traduzindo aquilo que é necessário para cada um de nós. Deus te abençoe, Sil. Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que está ligado neste canal Pérola de Deus, agora e para todo sempre. Que você diga amém. Boa noite e a paz do Senhor. Deus vos abençoe. Irmã Margarete, Deus te abençoe. A Núbia estava no canal, eu nem sabia. Tá bem.